Johnny, você já se perguntou por que que o seu médico, ao invés de prescrever chás e remédios naturais como plantas, ele prescreve remédios industrializados? Será que eles são comprados pela indústria farmacêutica para passar remédios industrializados ao invés de remédios naturais? Fica comigo que eu vou te contar. Johnny, eu confesso que isso é uma dúvida extremamente comum. Eu mesmo tinha essa dúvida antes de entrar na faculdade e eu só fui saber a resposta depois. Os médicos são comprados pela indústria farmacêutica? Se você quiser já essa resposta de uma vez e já sair do vídeo, não, os médicos não são comprados pela indústria farmacêutica e tem um motivo muito bom da gente prescrever os remédios que são industrializados ao invés de chás e remédios naturais. Se você quiser saber a explicação, fica comigo. Bom, Shonen, basicamente eu vou dar um exemplo de, por exemplo, você está com uma amidalite, que é uma dor de garganta, que é uma inflamação nas amígdalas. A sua avó ou a sua mãe muito provavelmente tem vários chás que ajudam com dor de garganta. Minha mãe, por exemplo, fazia para mim chá que a mãe dela fazia para ela, que é um chá de trançagem. E sim, a trançagem tem algumas propriedades anti-inflamatórias. Mas eu aposto que você está se perguntando agora, tá, então se o chá tem as mesmas propriedades anti-inflamatórias que um remédio teria, por que o médico prescreve o remédio e não necessariamente o chá para a pessoa tomar em casa? E bom, Shonen, a resposta é um pouco complexa, mas eu garanto que você vai entender. Vamos supor que você vai fazer esse chá de trançagem que a sua mãe fazia para você. O seu chá vai ficar igualzinho da sua mãe? Vocês vão usar a mesma quantidade de folhas, vão ferver as folhas pelo mesmo tempo, usar a mesma concentração de água para as folhas são todas do mesmo tamanho, todas têm exatamente a mesma concentração do anti-inflamatório e todas vão liberar essa concentração de anti-inflamatório de maneira uniforme, ou seja, por exemplo, a cada 50 ml do chá que você tomar, você vai ter a mesma quantidade de anti-inflamatório que você precisa? Provavelmente não, e eu acho que agora você começou a ver o problema. Bom, basicamente, tanto dentro da área da medicina quanto da área da saúde no geral, a gente estuda a farmacologia, que é basicamente o estudo dos fármacos. E dentro da farmacologia tem dois conceitos muito legais, que são da farmacodinâmica e da farmacocinética. Farmacodinâmica é basicamente como é que o organismo interage com aquele fármaco. Então eu vou dar, por exemplo, um anti-inflamatório, todos os efeitos daquela substância no seu organismo. Já a farmacocinética é como é que aquela substância vai ser processada pelo seu corpo. Então, por exemplo, se eu te dou um remédio, não adianta ser o melhor remédio do mundo se o seu corpo não consegue absorver ou se o seu corpo processa ele de um jeito esquisito. E bom, Shone, mas por que isso é importante? Bom, dentro da farmacologia a gente faz alguns cálculos, por exemplo, concentração mínima e eficaz. Imagina, por exemplo, uma molécula de anti-inflamatório em 5 litros de sangue, se há de convir que ela não deve fazer muita coisa. Já, por exemplo, 1000 moléculas do anti-inflamatório para cada ml do seu sangue, você pode supor que também não deva ser uma boa ideia. Isso porque todo remédio, ele além do efeito esperado que a gente quer, ele também tem um efeito colateral. Por exemplo, os anti-inflamatórios mais comuns são inibidores de uma molécula que chama ciclooxigenase do tipo 2. O que você tem que saber é que, além do efeito anti-inflamatório que a gente quer, ele tem outros efeitos colaterais, como por exemplo, prejudicar a função renal. Então, se eu der anti-inflamatório de menos para você, ele não vai combater a inflamação que eu tô querendo. Mas se eu der anti-inflamatório demais para você, ele vai combater a inflamação, mas ele também vai prejudicar a sua função renal. Então tem vários e vários estudos dentro do campo da farmacologia, que é da concentração mínima eficaz, que é basicamente quantas moléculas no mínimo eu preciso daquele medicamento atuando em cada ml do seu corpo para ele ter o efeito esperado. E por outro lado, a gente também tem um cálculo da concentração máxima, que é basicamente acima daquela concentração, o efeito terapêutico, que é o efeito benéfico que a gente quer, consegue atingir o pico ótimo, só que os efeitos colaterais eles começam a ficar mais evidentes. Então, além de curar a dor de garganta, eu começo a te dar problema renal por causa disso. Então, é basicamente para controlar todas essas variáveis que a gente prefere dar um comprimido para o paciente do que prescrever um chá, porque no comprimido a gente já extraiu o princípio ativo, a gente já sabe a farmacodinâmica e a farmacocinética, o medicamento é padronizado, ou seja, o mesmo comprimido que você vai tomar de manhã é o mesmo comprimido que você vai tomar à noite e de tarde. Já o chá não, o chá ele pode ter concentrações diferentes, você pode tomar em horários diferentes, a farmacodinâmica e a farmacocinética dele também vão ser alterados no seu corpo.
Então, Shonen, para responder a pergunta, não, os médicos não são comprados pela indústria farmacêutica para prescrever remédios industrializados ao invés de chás e remédios naturais, e sim, isso é mais prático e mais seguro para o paciente. Então, a gente consegue tratar melhor o paciente de maneira otimizada e mais eficaz com remédios que a gente já sabe exatamente o que tem, como ele age e qual a concentração que eu tenho que dar para o paciente, porque eu acho que você consegue imaginar que a dose de remédio para uma criança de 10 anos e para um adulto de 80 quilos é muito diferente. E aí, Shone, consegui esclarecer essa dúvida sua? Deixa aqui para mim nos comentários. Se você tiver sugestão de novas dúvidas sobre curiosidades médicas, deixa aqui também nos comentários que talvez ele possa virar vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse formato do vídeo um pouquinho mais longo. Se você gostou, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. Se você quiser ver mais vídeos de curiosidades médicas, não esquece de me seguir lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.